Salve, meu querido aluno, salve, minha querida aluna, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Francisco Mário, sou seu professor de Direito Constitucional. E a gente vai bater um papo hoje, a gente vai dialogar sobre um tema relevantíssimo, um tema que muito provavelmente atormenta a sua vida de estudante, atormenta a sua vida de concurseiro, atormenta a sua vida de advogado. Sabe qual é esse tema? Vou falar daqui a pouco, mas antes já segue aqui o Aprovação PGE para não perder nenhuma novidade, para não perder nenhuma dica, nenhuma atualização. Já baixa o material e me segue lá no meu Instagram, Prof. F. Mário. Esse tema, vou falar agora para vocês, é controle de constitucionalidade. Um tema aí que atormenta os estudantes, os concurseiros. E é um tema que eu costumo falar que é o meu xodó. Eu adoro, talvez seja o ponto do direito constitucional que eu mais gosto. É um ponto que eu acho interessante, ele é relevante, tem uma lógica e vou tentar passar para vocês um pouquinho dessa lógica. Nosso papo aqui é de meia hora, a gente vai escolher um tema dentro do controle muito pontual, que é os efeitos, as decisões em série de controle concentrado de constitucionalidade. Se vocês gostarem, comentem, deixa o comentário, deixa teu like aqui no vídeo, isso é importante para a gente saber se vocês estão gostando do conteúdo, se o formato está legal, se aquele assunto interessa a vocês. Porque se vocês comentarem e gostarem desse vídeo, eu vou fazer outros vídeos sobre controle tratando de outros pontos. O objetivo da gente aqui agora também não é aprofundar demais. A gente pode fazer outros vídeos aprofundando também, se vocês gostarem demais do assunto. Aqui é para a gente dar uma visão geral sobre as decisões em série de controle concentrado de constitucionalidade. Então aqui, esse é o nosso tema, decisões em controle concentrado de constitucionalidade, tema que eu trato demais aqui no meu livro. Diálogos sobre o direito constitucional. Trato com muito cuidado, com muito zelo, tudo relativo a controle de constitucionalidade. Olha, se você tem dúvida sobre controle, dá uma lida no livro. Tenho certeza absoluta que você vai deixar de ter dúvida. Você vai compreender a matéria e a lógica da matéria. O livro, ele é uma conversa entre aluno e professor, é um diálogo. Então a gente vai explicando, vai aprofundando a matéria nessa conversa, nesse diálogo, vai dando exemplo prático. O livro é cheio de organograma, gráfico. Ao final de cada diálogo, a gente deixa um gráficozinho, um resumo, para que você possa consultar sempre que quiser. Então, formato muito bacana, formato muito diferente, a aceitação tem sido ótima. Vamos lá? Então, olha só. Primeiro, noções iniciais. A gente tem que primeiro compreender para que serve uma ação de controle concentrado. Aquelas ações de controle concentrado, a ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, ADC, ação declaratória de constitucionalidade, ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e a DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Os objetivos dessas ações não é resolver um conflito interpessoal. Você assina um contrato com alguém, mas você acha que aquele contrato que você assinou com alguém é nulo porque fundado em lei inconstitucional. Isso aí não é controle concentrado. O controle concentrado não objetiva salvaguardar diretamente interesse interpessoal. O controle concentrado tem como objetivo, galera, proteger a ordem jurídica constitucional. E quando eu falo controle concentrado, é o controle concentrado abstrato. Em outro vídeo, em outra aula, a gente vai tratar dessas classificações, mas eu quero já passar a noção inicial para vocês. O controle concentrado é aquele que se concentra em órgão específico. E a gente vai conversar aqui sobre controle concentrado no STF. Se concentra nele. E abstrato, por quê? Porque ele não trata de um caso concreto. A análise é feita abstratamente, a análise é feita em tese. Em tese que vai se verificar, por exemplo, se uma certa lei é compatível ou não com a Constituição. Não é no âmbito da análise da validade de um contrato, por exemplo. Não é no âmbito da análise da validade de um tributo que determinada pessoa paga. Alguém está pagando um tributo à União, por exemplo, ou ao Estado, e entra com a ação pedindo a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, ou seja, eu não quero pagar o tributo, por quê? Porque aquela lei é inconstitucional. Isso não é controle concentrado, não é controle abstrato. Isso é controle difuso, controle concreto, controle incidental. O controle abstrato é diferente. Ele vai analisar a compatibilidade da norma com a Constituição sem tratar de um caso concreto, de um caso específico. Então, o objetivo dele é o quê? É analisar, preservar, melhor dizendo,
a ordem jurídico-constitucional salvaguardar a higiene, a rigidez da ordem jurídico-constitucional. Tanto é que suas decisões não valem apenas para alguém especificamente. Decisão tem eficácia erga omnes. Quando o Supremo julga um ADIM, um ADC, um ADO, um ADPF, já se você não compreende essas siglas, lembra, já vai ficando familiar delas, porque é assim que a gente se refere a ADIM. Ação direta de inconstitucionalidade, ADC, ação declaratória de constitucionalidade, ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Para que serve cada uma delas, Mário? A gente não vai se preocupar com isso hoje, a gente deixa isso para um outro vídeo, mas eu quero que vocês compreendam hoje, né, a lógica do controle concentrado e os efeitos das suas decisões. Então observa, como o controle concentrado ele não objetiva salvaguardar o interesse de alguém específico. Tô olhando para cá porque o som estourou um pouquinho, galera. Vou falar mais baixo aqui, me empolguei, porque é um assunto que eu gosto. Como ele não objetiva salvaguardar direito de alguém específico, mas toda a ordem jurídico-constitucional, uma consequência imediata disso é que as decisões elas vão ter eficácia erga omnes. O que é erga omnes? Todo mundo é atingido por aquela decisão, né? O mérito de uma decisão, o acautelado de uma decisão em controle concentrado atinge todo mundo. Então, olha só. Então, noções iniciais aqui. As ações de controle concentrado não objetivam resolver um conflito interpessoal de interesses, mas tutelar e proteger o que? A ordem jurídico-constitucional. Razão pela qual, em regra, suas decisões, sejam as cautelares, sejam as definitivas, possuem efeitos próprios, como, por exemplo, a eficácia subjetiva para todos, a eficácia erga omnes, né? Já se acomoda aí com, já fica íntimo desse tipo de nomenclatura, eficácia erga omnes, diferente da eficácia, né, inter partes. O que é eficácia inter partes? É aquela eficácia que atinge apenas as partes do processo. O controle concentrado ele não tem eficácia inter partes, ele tem eficácia erga omnes. Todo mundo é atingido, beleza? Segundo, as decisões possuem eficácia vinculante, vinculando tanto a administração pública quanto o judiciário, exceto o próprio STF. O STF não fica vinculado, né? E possibilitam, em caso de desobediência, que qualquer prejudicado ajuize reclamação constitucional diretamente ao STF. E as decisões não vinculam a atividade legislativa e o próprio Supremo Tribunal Federal. Conversar um pouquinho sobre isso aqui. Olha só. Quando eu falo que a eficácia é vinculante, significa que quem está vinculado tem o dever de cumprir a decisão. Então imagine o seguinte, imagine que o Supremo Tribunal Federal ele declara inconstitucional uma lei que criou um certo tributo. A administração tributária ela fica vinculada nessa decisão. Ela é administração pública, vincula aqui a administração pública e o judiciário, exceto o Supremo Tribunal Federal. A administração tributária, né, a Receita Federal, por exemplo, a administração pública federal ela fica vinculada. Ela não pode mais cobrar esse tributo. Se ela cobra esse tributo instituído por lei, declarado inconstitucional pelo Supremo em controle concentrado num ADIM, por exemplo, ela vai estar ferindo a eficácia vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal. O que é que o prejudicado pode fazer? O que é que aquele contribuinte prejudicado pode fazer? Ele pode reclamar diretamente ao STF. Ele pode ingressar com uma reclamação direta ao Supremo. Supremo, olha, sua decisão vem sendo desobedecida e eu estou sendo prejudicado. Perceberam? Né? A gente não vai aqui tratar agora pontualmente da reclamação, mas eu quero que vocês compreendam para que ela serve. E essa é uma das utilidades. Então, pode reclamação contra a administração tributária? Pode, a administração pública. Se descumprir a adesão do Supremo em controle concentrado, cabe reclamação. Quem é que está vinculado ainda? O judiciário. O judiciário está vinculado. Então, imagine que uma ação de A contra B, A pede a nulidade de um contrato firmado com B, porque esse contrato ele foi feito com base em lei inconstitucional, uma lei que eu vou chamar de Lei 1. Imagina isso. Então, a ação de A contra B, A quer a nulidade do contrato, porque o contrato foi fundamentado numa lei que ele entende ser inconstitucional, a Lei 1. E o Supremo declara essa inconstitucionalidade. O Supremo, no ADIM, ele declara essa lei inconstitucional. O juiz, quando for julgar o processo, ele pode falar, olha, a lei é constitucional, portanto o contrato é válido? Não, porque o judiciário ele se encontra também vinculado. Se o juiz faz isso,
A parte prejudicada pode entrar com reclamação diretamente junto ao Supremo Tribunal Federal. Olha, aquele juiz lá daquela vara está descumprindo a sua decisão, Supremo Tribunal Federal. Organize a situação aí. Não perceberam? Então, esse que a eficácia vinculante possibilita essa reclamação. E quem é que não está vinculado? Quem é que não se encontra vinculado? Não se encontra vinculado, galera. O próprio Supremo Tribunal Federal. Primeiro ponto, o próprio STF não está vinculado. Por quê? Porque o STF pode mudar o seu entendimento. O STF pode entender que algo hoje é constitucional, mas amanhã ele pode entender que aquela lei, por exemplo, é inconstitucional, ou vice-versa. Se você determina que o Supremo, se a ordem jurídica determina que o Supremo se encontra vinculado, significa o quê? Que o Supremo nunca mais poderia mudar o seu entendimento. Isso acarretaria a chamada fossilização constitucional. A Constituição se tornaria um ser fóssil, que não consegue mais se adaptar às evoluções sociais, às evoluções da realidade. Galera, a norma, ela tem uma parte da realidade dentro de si. A norma não é só o texto. A norma é o texto aplicado, e a aplicação do texto normativo envolve você interpretar aquele texto diante de uma realidade social, cultural, econômica, etc. Por isso que é possível modificar entendimentos. A gente tem até a chamada mutação constitucional, que é a modificação da norma sem alteração do seu texto. Então o Supremo pode evoluir seu entendimento. Como ele pode, ele não se encontra vinculado. Se o Supremo deixar de aplicar uma decisão que ele mesmo proferiu, significa o quê? Que ele não entende mais aquilo, ele mudou o seu entendimento. Houve aí, por exemplo, um overruling, uma superação de jurisprudência. Não se encontra vinculado ainda o poder legislativo, a atividade legislativa não se encontra vinculada. Por quê? Porque se você entende que a atividade legislativa se encontra vinculada, pensa comigo, o Supremo declara hoje uma norma inconstitucional. Aquela norma foi expulsa da ordem jurídica. Pensa comigo, acompanha. Será que o legislativo nunca mais vai poder fazer uma norma de igual teor, com igual conteúdo? Se você entende que o legislativo nunca mais vai poder fazer aquela norma, a gente vai ter dois problemas. Primeiro, você vai estar fazendo a separação dos poderes. Está impedindo que o legislativo legisle. A função típica do legislativo é legislar. Então você teria um problema grave. Estaria interferindo indevidamente na atividade típica do poder legislativo, impedindo esse poder de legislar. E a gente teria um segundo problema. Se o legislativo nunca mais pudesse fazer uma lei com aquele teor, aquela lei nunca mais ia existir. Por consequência, aquilo nunca mais poderia ser levado novamente ao STF, e o STF nunca mais poderia mudar seu entendimento. Entendeu o raciocínio? Acarretaria o quê? A fossilização constitucional. Então, a atividade legislativa ela não se encontra vinculada e o Supremo Tribunal Federal também não se encontram vinculados. Essas são as razões. Ficou claro isso aí? Entenderam? Compreenderam? Então, simbora. Vamos seguir em frente. Então, olha só. As decisões nas ações de controle concentrado, a DIN, a ADC, a ADO e a DPF, em regra geram efeitos erga omnes, já vimos aqui, ex tunc, vamos conversar sobre ele, e vinculantes, já vimos aqui o que são efeitos vinculantes. Porém, é possível alterar os efeitos tradicionais por meio da técnica da modulação. Então, olha só, como regra, decisão em sede de controle concentrado tem quais efeitos aqui, ó. Tem o efeito erga omnes, ou seja, atinge todo mundo. Tem o efeito vinculante. Efeito vinculante. Mário, vincula todo mundo? Não, não vincula todo mundo. Bora botar aqui, ó. Vincula a administração pública e vincula o judiciário. Opa, que deu um pau aqui agora, galera. Deixa eu organizar aqui. Foi. Tem um tilt aqui. E vincula o judiciário. Mas a vinculação ao judiciário, ela vai com um asterisco. Por que um asterisco? Para você lembrar que não vincula o STF. E tem eficácia ainda ex tunc. O que é essa eficácia ex tunc? A eficácia ex tunc, galera, é a chamada eficácia retroativa. Eficácia ex tunc é eficácia retroativa. Quando o Supremo declara, nem não só o Supremo, de maneira geral, quando a norma é declarada inconstitucional ou declarada constitucional, essa decisão ela retroage. É a chamada eficácia ex tunc. Retroage para quando? Para a data da vigência da norma.
Mas Mário, o Supremo só declarou hoje inconstitucional, hoje, em 2023, uma lei que foi editada em 1999, há 23, 24 anos atrás. Essa decisão retroage? Retroage. Porque se a lei é inconstitucional, ela sempre foi inconstitucional, galera. Ela é inconstitucional desde a sua origem. Então, como regra, é isso. Quando o Supremo declara decisão de mérito, declarando norma constitucional ou inconstitucional, quais são os efeitos, erga omnes, vinculante e ex tunc. Entretanto, o Supremo ele pode fazer a modulação. O que é a modulação? É alterar esses efeitos tradicionais. A previsão disso está aqui no artigo 27 da Lei 9868 e no artigo 11 da Lei 9882. Olha só o que o artigo 27 diz. O artigo 11 tem uma redação bem parecida. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 dos seus membros, restringir. O que seria esse restringir? O restringir, galera, é justamente o modular, né? É o modular, restringir os efeitos daquela declaração. Ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado, ou seja, ele pode modular. Ele pode, por exemplo, falar, olha, não vai atingir todo mundo não, vou deixar uma categoria ou determinado grupo, né, fora do alcance dessa decisão. Ele pode restringir a eficácia temporal, normalmente é a eficácia ex tunc. Ele pode dar uma eficácia diferente, ele pode dar uma eficácia ex nunc. Ex nunc com N, agora não é mais com T não, com N, ou seja, a partir de agora. O ex nunc é desde agora, o ex tunc é desde então, para ficar fácil. Desde agora, ex nunc com N, lembra do inglês, now. Now é agora. Então, desde agora. Ex tunc, retroativo, lembra do inglês, then. Então, desde então. Então, retroage. Então, ele pode dar uma eficácia diferente, pode até dar uma eficácia para o futuro. Né? Determinar, olha, a norma é inconstitucional, mas ela vai continuar valendo durante um certo tempo. Ele pode fazer tudo isso, ele pode fazer essa modulação. Mas por que ele faria? Razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Um exemplo aqui, para ficar mais claro. Certa vez o Supremo se deparou em ADIM com uma lei de um certo estado da federação que criava milhares de cargos de saúde como cargos, não é nem cargo, né? Função temporária. Né? Função temporária. Galera, saúde é uma necessidade perene. Né? Você pode até criar função temporária para a saúde, né? Mas numa pandemia, numa situação, né, extrema. Como regra, o cargo ele é um cargo perene, tem que ser ocupado por servidor efetivo, não servidor temporário. Acontece que tudo que era servidor daquele estado, servidor de saúde, era temporário, ocupava função temporária. O Supremo se deparou com a lei e falou, opa, a lei é inconstitucional. Mas se eu declaro essa inconstitucionalidade com eficácia ex tunc, eu vou gerar o caos. O primeiro problema que eu vou ter aqui é que todo mundo vai sair dos cargos, das funções. E o Estado vai ficar sem atender, né, atender adequadamente a população na área de saúde, que é um serviço público relevante, essencial. Né? Há uma necessidade do Estado prestar isso. Então, o que foi que o Supremo disse? Olha, a norma é inconstitucional, mas bora dar um tempo aqui? Deixa essa norma continuar valendo por 12 meses. Então, continua valendo por 12 meses, até que o Estado-membro faça uma outra lei, criando cargos públicos efetivos, realize o concurso e nomeie os servidores efetivos. Então, perceberam? Nesse caso, havia essa necessidade. Havia o quê? Uma situação de excepcional interesse social. Então, olha só. Quais são os requisitos para que haja essa modulação? 2. O quórum especial de 2/3 dos membros do tribunal e existência de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Se ele quiser modular, ele vai ter que respeitar esses requisitos. Então, olha só, aqui a gente já teve a noção básica de como funcionam as decisões, quais são os efeitos dessas decisões. Bora conversar um pouquinho mais, né? Como eu falei, que o objetivo não é a gente esgotar o tema, é dar uma visão geral. Essa visão geral a gente teve, mas eu quero conversar um pouquinho mais com vocês sobre as decisões em 2 tipos de ação. Bora conversar um pouquinho sobre as decisões em série de ADIM e em série de ADC. A ADO e a DPF, como tem várias peculiaridades, a gente pode deixar para um diálogo futuro, para conversa futura. Aqui a gente vai conversar agora sobre os efeitos na ADIM e os efeitos na ADC, beleza? Simbora! Então, olha só. Supremo julga uma cautelar em ADIM, medida cautelar na ADIM. Não é o julgamento definitivo, não, hein? Ele julgou a cautelar. Quais são os
efeitos dessa decisão. Olha só, na cautelar, por que ele vai julgar a cautelar? Porque pode ser que a situação seja urgente. Então a parte autora ela comprova que há ali uma situação de urgência e ela tem a fundamentação dela é relevante, ela tem um bom direito ali a ser salvaguardado. O Supremo já pode deferir a cautelar. A cautelar vai acarretar o quê, galera? Quase que não sai. A suspensão da norma. Observe que aqui a norma não vai ser declarada ainda inconstitucional. Qual é o pedido, Nadim? Declarar a norma inconstitucional. Ação direta de inconstitucionalidade é objetivo. Declarar a norma inconstitucional. Se o Supremo julga procedente, a norma será declarada inconstitucional e expulsa da ordem jurídica. Mas aqui ainda não é a decisão definitiva, é a cautelar. É algo urgente. Então o que o Supremo pode fazer de logo? Suspender a norma. A norma fica com seus efeitos suspensos. Essa decisão vai ter eficácia erga omnes? Vai, porque controle concentrado, decisão tem eficácia erga omnes. Seja cautelar, seja definitiva. Vai haver vinculação? Vai. Vincula. Tanto a cautelar quanto a definitiva vinculam a administração pública e judiciário, exceto o STF. Vai ter eficácia ex tunc? Aqui não, a cautelar não tem eficácia ex tunc, galera. O que tem eficácia ex tunc é a decisão de mérito. A cautelar suspende. Se eu suspendo de agora em diante. Então, na cautelar, o efeito vai ser um efeito ex nunc, com N, não ex tunc. E ainda vai gerar outro efeitozinho, o efeito repristinatório, que eu explico para vocês daqui a pouco o que é. Então, olha só. Supremo deferiu cautelar na ADIM. Efeitos. A norma objeto da ação vai ser suspensa. Essa suspensão vai acontecer com a eficácia erga omnes. Vai vincular? Vai. Vincula quem? A administração pública e demais órgãos do Poder Judiciário, né? Lembra que não vincula, por isso que eu botei demais, porque não vincula o STF. A suspensão da norma ocorrerá com efeitos ex nunc, com N de now, sem efeitos retroativos. E aqui é uma novidadezinha, ocorrerá o efeito repristinatório. Significa o quê? Que a norma que teria sido revogada pela norma objeto da ADIM volta a surtir efeitos. Como assim? Aqui, ó, para vocês visualizarem o que é que seria esse efeito ex nunc. Então imagine o seguinte, imagine que o Supremo, num ADIM, né, se ingressou com a ADIM, tendo como objeto uma lei que eu vou chamar de Lei A. Essa Lei A, ou antes, melhor dizendo, você tem aqui a Lei A, e essa Lei A, ela teria sido revogada pela Lei B. Essa Lei B, ela foi objeto de uma ADIM. Imagine que o Supremo, então lembra, o objeto da ADIM qual é? É a Lei B. Imagine que o Supremo ele defira a cautelar e suspenda a eficácia da Lei B. Suspendeu a eficácia. O que é que vai acontecer? A Lei A, ela volta a vigorar. Ela volta a vigorar. Isso aí é o chamado efeito repristinatório. É o efeito repristinatório. Então lembra, Supremo deferiu cautelar, esses efeitos aqui são efeitos automáticos. O Supremo não precisa dizer, olha, eu suspendi, né, eu vou deferir a cautelar para suspender com eficácia erga omnes, efeito vinculante, ex nunc e repristinatório, não. Isso aqui são efeitos automáticos. Se o Supremo quiser restringir algum desses efeitos, ele tem que fazer expressamente. Ele pode falar, opa, nesse caso aqui eu não quero que tenha eficácia ex nunc, não. Eu quero que tenha eficácia diferente. Ele pode, mas tem que falar expressamente. No silêncio, os efeitos são exatamente esses daí. Beleza? Vamos agora para o mérito. Supremo julga a ADIM procedente. Procedência da ADIM. Procedência. Quais são os efeitos? Aqui é mérito agora, hein, galera? Não é mais cautelar, não. A gente já viu os efeitos do deferimento da cautelar. Vamos tratar agora dos efeitos da decisão definitiva. Qual é o pedido na ADIM? Declarar a norma inconstitucional. Se o Supremo julga procedente, o que é que vai acontecer? Aqui, ó. A norma objeto da ação será declarada inconstitucional e, com isso, será expulsa da ordem jurídica. Exato, aquela norma ela sai, ela deixa de existir, ela deixa de vigorar. Ela faleceu, foi para o saco. Então, a procedência da ADIM acarreta a inconstitucionalidade da norma objeto da ação. Essa inconstitucionalidade vai se dar com eficácia erga omnes? Sim. Sempre eficácia erga omnes, galera. Efeito vinculante? Sim. Vincula quem? A administração pública e o judiciário, exceto o Supremo Tribunal Federal. Eficácia temporal agora, ex nunc ou ex tunc?
Nunc ou tunc? Isso aí, tunc, né? Não é adesão de mérito? Adesão de mérito, a decisão definitiva tem eficácia retroativa. A cautelar não. Lembra, a cautelar suspende. Se você suspende de agora em diante. Essa é a regra. A definitiva não é só suspensão. Diz que a norma é inconstitucional. A norma é inconstitucional. Ela foi declarada. Eu só declaro algo que já é. E ela foi declarada desde quando? Desde a sua origem. Eficácia ex tunc, com T. Então, essa é a regra. Efeito retroativo. Vai ter o efeito repristinatório. Também terá, meu querido, minha querida. Vai ter também o efeitozinho repristinatório que eu já expliquei para vocês. Então, olha só. A declaração vai ter eficácia erga omnes, vinculará a administração pública e demais órgãos do Poder Judiciário, não respeitou, cabe o quê? A nossa querida reclamação constitucional. Vai acontecer com a eficácia ex tunc, ou seja, efeitos retroativos, e vai rolar o famoso efeito repristinatório. Aquela normazinha lá que eu mostrei para vocês, ó, a norma A, que teria sido revogada pela norma B, ela volta a surtir efeitos. Bacana? Beleza? Compreenderam os efeitos da decisão de procedência em um ADIM? Perfeito, beleza? Então bora tratar agora da improcedência. Supremo julgou a ação improcedente. Eu pedi para o Supremo declarar inconstitucional, o Supremo não concordou. O Supremo acha que não é inconstitucional. Significa o quê? Que ele entende que é constitucional. Isso mesmo, né? Então, se a decisão for de improcedência, a norma objeto da ação será declarada constitucional. O Supremo disse, opa, essa norma é bonitinha, ela é linda, ela é maravilhosa, ela vai ficar coladinha com a gente aqui, né? Não vamos expulsar ela da ordem jurídica, não. Essa declaração vai acontecer com a eficácia erga omnes, claro, né? Se é constitucional, é constitucional para todo mundo. Vai ter efeito vinculante? Sim, vai ter efeito vinculante. A administração pública e os demais órgãos do Poder Judiciário vinculam o Supremo? Não, não vincula o Supremo. O Supremo pode mudar seu entendimento. Vínculo legislativo também não vincula o legislativo. E a declaração de constitucionalidade vai ter efeitos ex tunc, né? Efeitos retroativos. Se a norma é constitucional, ela o é desde que nasceu. Tranquilo, né, galera? Tá vendo como é lógico? Tudo é coerente, tudo é lógico. Né? Então, vista aí a ADIM, vamos conversar aqui rapidamente sobre a ADC. Se você entendeu a ADIM, a ADC você vai matar rapidinho, porque, como a gente vai ver aqui, com relação à decisão final, a ADC é uma ADIM ao contrário. Entendeu não? Vou mostrar para você daqui a pouco como é que é. Isso aí. Então aqui, ADC. Ação declaratória de constitucionalidade. Qual é o objetivo da ADC? Volta para mim aqui, ó. Qual é o objetivo da ADC? ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Na ADC, o autor da ação vai pedir para a norma ser declarada constitucional. Mas, Mário, que estranho declarar uma norma constitucional. A norma já se presume constitucional. Concordo contigo. Mas pode ser que essa presunção de constitucionalidade da norma venha sendo abalada, né? Pode ser que algum juiz, alguns tribunais, né, estejam deixando de aplicar a norma. Existe uma controvérsia judicial relevante sobre aquela norma. Daí surge a necessidade e o interesse de um legitimado para a ação. Quais são os legitimados? Deixa isso para outra conversa. Em outra conversa a gente fala quem é legitimado para as ações de controle concentrado. Pode surgir o interesse do legitimado para pacificar aquilo ali. Olha, eu vou levar aquilo para o Supremo e o Supremo decide logo se essa norma é ou não é constitucional. Então ele pode entrar com a ADC. Né? Inclusive na ADC ele vai defender o quê? Que a norma é constitucional. É uma ação declaratória de constitucionalidade. Então, cautelar na ADC. Imagine que o Supremo ele defere uma cautelar na ADC. Galera, cautelar na ADC faz sentido suspender a norma? Nenhum, né? Na ADIM faz, porque na ADIM o autor pede a declaração de inconstitucionalidade que a norma seja expulsa. Então faz sentido que na cautelar se suspenda a norma. Mas na ADC é o contrário. Na ADC o autor pede que a norma seja declarada constitucional e se mantenha na ordem jurídica. Então não faz nenhum sentido você suspender a norma. Nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Os processos que envolvem a aplicação da norma terão seus julgamentos suspensos até decisão final do STF. Então o que suspende aqui, galera, é o julgamento dos processos.
É o julgamento dos processos nos quais se discute a aplicação daquela norma. Aquilo fica suspenso até que o Supremo decida a questão. Essa suspensão vai acontecer com eficácia erga omnes, eficácia vinculante, administração pública e judiciário, e ocorrerá com eficácia ex nunc, ou seja, sem efeitos retroativos. Claro, né? Aqueles atos que foram praticados no processo, eles permanecem válidos, mas de agora em diante ele fica suspenso, né? Observe que fala suspenso, né? O julgamento, né? O que você vai fazer? Você não vai poder julgar, decidir aquilo ali. Você pode até dar andamento no processo para atos de diligência, etc. Mas o julgamento, a apreciação sobre a validade ou não daquela norma, ela não vai poder ser decidida, né? Imagine que existem vários processos no Brasil, entre A e B, C e D, E e F, João e José, Maria e Antônio, tratando daquela norma. Milhares de processos no Brasil, né? Onde as partes vão pedir ao judiciário alguma coisa, mas a causa de pedir ali da ação, né, a fundamentação da ação, envolve a constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquela lei. E aquela lei, ela foi objeto de um ADC, Supremo deferia cautelar. O que é que vai acontecer com todos esses processos aqui, que eu falei? Eles ficam com julgamentos suspensos. Os julgamentos ficarão suspensos até que o Supremo decida a matéria. Então é assim que funciona. E se o Supremo decidir a questão definitiva? O Supremo decide a ADC, julgamento de mérito. O que é que eu quero que vocês lembrem? ADIM e ADC são ações que uma é o contrário da outra. Como assim? Vou explicar para vocês desenhando aqui. Ó. Minha letra é feia, mas eu sei que vocês gostam desses desenhos aqui. Ó. Então, olha só. Imagina o seguinte, ADIM e ADC. Procedência. Olha como é que vai ficar fácil de entender agora. E improcedência. Bora raciocinar comigo. A procedência da ADIM equivale a uma declaração de inconstitucionalidade, não é isso? E se o Supremo decide que um ADIM é improcedente, a gente já viu isso aí, improcedente, negou o que se pediu. Significa a norma é declarada constitucional. Bora para a ADC. Qual é o pedido na ADC? Declarar a norma constitucional. Se o Supremo julga procedente, a norma foi declarada constitucional. Se o Supremo julga improcedente, a norma foi declarada inconstitucional. Significa o quê? Que a procedência da ADIM equivale à improcedência da ADC. E a procedência da ADC equivale à improcedência da ADIM. Perceberam? Então aqui, ó. A procedência da ADC equivale à improcedência da ADIM e a norma será declarada constitucional. ADC procedente, norma declarada constitucional. E a improcedência. De novo isso aqui, depois tenho que dar uma olhada no que está acontecendo com a minha máquina aqui, galera. De vez em quando está dando esse bugzinho aí. Olha só, a improcedência da ADC equivale à procedência da ADIM e a norma será declarada inconstitucional. Perceberam? Então, aqueles efeitos que a gente tratou da ADIM, eles se aplicam com relação à adesão definitiva de mérito, eles se aplicam também à ADC. Aqueles efeitos que a gente viu, quando o Supremo julga uma ADIM procedente, a norma é declarada inconstitucional, com eficácia erga omnes, efeito vinculante, eficácia ex tunc e efeito repristinatório. Esses mesmos efeitos serão os que surgirão se uma ADC for julgada improcedente, porque a procedência da ADIM equivale à improcedência da ADC. Se o Supremo julga um ADIM improcedente, a norma é declarada constitucional, com eficácia erga omnes, efeito vinculante e eficácia ex tunc. Não tem aqui efeito repristinatório. Se o Supremo julgar uma ADC procedente, os efeitos serão exatamente os mesmos, porque a improcedência da ADIM equivale à procedência da ADC. Galera, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. O objetivo aqui não é esgotar o tema, eu quero ter várias conversas com vocês, vários diálogos sobre controle de constitucionalidade. Se você gostou desse tema, bota aí seu curtir. Se o vídeo ficou claro, bota aí seu curtir. É importante para a gente saber o feedback de vocês. Faz o comentário aqui, comenta aqui embaixo do vídeo se você quer outros vídeos sobre esse assunto ou se você quer um assunto específico. Isso aqui
é feito para você, para construir o seu conhecimento. Então diz aqui o que você quer, diz aí qual é a tua dificuldade que a gente vai atender, beleza? Segue o canal Aprovação PGE, baixa o material, me segue lá no Instagram, Prof. Mário. Grande beijo, grande abraço e até a próxima.